Olá, querida pessoa, seja muito bem-vinda ao canal Aqui Tem Comunicação, seguindo sobre o assunto de comunicação visual. Dessa vez eu vou falar um pouquinho, algumas dicas para você usar a comunicação visual no seu dia a dia. Já vou começar o vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo com alguém que possa aprender alguma coisa de útil aqui com a gente. Eu sou Eliane Terrataque, estou gravando diversos vídeos aqui no canal sobre comunicação visual e este é mais um deles. Caso você tenha perdido algum, é só vir aqui na playlist que tá tudo lá bonitinho para você aprender um pouco mais sobre este assunto maravilhoso de construir mensagens visuais. Antes de começar, sempre vale dar aquela revisada básica que comunicação visual é uma ferramenta que utiliza elementos visuais, formas, cores, diagramas e várias outras coisinhas aí para construir mensagens. A ideia é você conseguir se comunicar e transmitir mensagens sem precisar de textos, apesar de sim você poder usá-los e até precisar de algumas frases para complementar aí a sua mensagem. Por que você deve usar a comunicação visual no seu dia a dia ou até no seu trabalho? Porque é uma maneira muito legal e muito rápida de você transmitir uma informação. Que quando você pega realmente a ideia e a técnica da comunicação visual, você consegue falar com as pessoas de maneira quase que instantânea, porque você não precisa ler uma página inteira para entender de algum assunto, alguma coisa assim. Basta você ver uma imagem que está tudo ali numa folha só, tudo que a pessoa precisa entender, e ela consegue entender de uma maneira muito mais rápida. Por isso que é legal. E também é legal que se você é um profissional de comunicação, precisa sim conhecer, não precisa ser um especialista e saber fazer como um designer, mas você precisa conhecer tudo isso para conseguir se comunicar nas diversas plataformas que temos disponíveis. Inclusive, a internet hoje em dia ela é muito visual. Conforme o tempo passa, ela fica cada vez mais visual. É só você abrir o seu feed de qualquer mídia social que você vai ver muitos vídeos e imagens. Eu não preciso te convencer de que essa é a realidade, não é mesmo? E para você saber como usar a comunicação visual, eu vou te dar aqui 3 dicas. E a primeira delas é a persona. De público-alvo, quem é do marketing ou já estudou alguma coisa nesse sentido, apesar de que persona também está ficando bem popular, o público-alvo é uma coisa mais ampla, né? Que você vê a cidade, que aquele grupo de pessoas mora, a faixa etária daquele grupo de pessoas e que produto aquele grupo de pessoas compra. E a persona é completamente diferente, você vai identificar perfis de pequenos grupos de pessoas com quem a sua marca conversa. Ao invés de você definir, por exemplo, que o seu público-alvo é de São Paulo para jovens de 14 a 24 anos, você vai decidir que você tem uma persona de São Paulo, Zona Leste, que tem 14 anos de idade, que não trabalha, não tem emprego e não estuda. Mas também tem a persona da Zona Sul, que estuda, não trabalha, e uma outra persona da Zona Oeste que estuda e trabalha e coisas mais específicas. O gênero que elas gostam de fazer, características psicológicas, você também pode conseguir incluir aí no seu perfil, na sua persona, quais os desejos, os sonhos dessa pessoa e principalmente, isso é muito importante de você descobrir, quais são os problemas que aquela pessoa está enfrentando, porque a sua mensagem tem que tocar nesse problema para ela prestar atenção. A gente presta atenção numa mensagem que foca no nosso problema, ou que nos entretém, ou que nos ensina alguma coisa. Basicamente são esses 3 pilares. Então, se você descobrir quais são os anseios, aí, os desejos e os problemas da sua persona, você vai conseguir construir uma mensagem que vai fisgar a atenção dela. Mas não é só você pegar uma planilha de Excel, tem várias aí, se você pesquisar persona na internet, tem um monte de planilha pronta, com várias colunas que você só vai preenchendo lá, respondendo as perguntas.
Mas não é você que tem que fazer isso, você tem que ouvir as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, você tem que acompanhar o que as pessoas estão fazendo e você tem que fazer perguntas para elas, porque elas que vão te responder quem elas são. Você não pode tirar da sua cabeça, tem muito marqueteiro aí que faz isso, que fica tirando da própria cabeça. Ah, eu acho que o meu cliente gosta da cor verde. Você não pode achar, você tem que saber, combinado? E já que eu falei aqui de cores, essa é a segunda dica que eu tenho para dar, que você precisa conhecer as cores, os elementos de comunicação visual e todo o que engloba ali a construção da mensagem, que você precisa entender mesmo. Eu gravei um vídeo sobre os elementos de comunicação visual, está aqui neste card, para te ajudar você a entender melhor o que é linha, o que é ponto, o que é espaço, tipografia, todas essas coisas aí eu explico certinho o que é e como que você consegue identificar esse nas mensagens que você for estudar e tudo mais. Todos esses elementos de comunicação visual você precisa conhecer e saber que significado eles podem proporcionar na sua mensagem, porque você não vai construir para agradar o seu cliente. O seu chefe gosta da cor cinza e por isso ele quer que você use cinza, não é assim que funciona. Você tem que conhecer a sua persona e usar os elementos que conversem com a sua persona. Uma pessoa mais jovem, por exemplo, gosta muito de cores, teoricamente, tem jovem que não, estuda direitinho aí, entenda bem a pessoa que você vai falar. Gosta mais de cores e tudo mais, então você não pode fazer tudo cinza, porque ele não vai ver graça naquilo. Também é muito importante você estudar cada uma delas, porque elas têm significados diferentes. O azul, por exemplo, ele remete muito à harmonia, conexão, tranquilidade, à amizade. Não é à toa que redes como o Facebook e o Twitter escolheram o azul como a cor principal da sua marca, porque teoricamente eles conectam pessoas e o azul dá essa ideia de união, além de vários outros significados. Tem um livro que se chama A Psicologia das Cores, recomendo que você leia se é um assunto que te interessa. A terceira dica que eu para te dar é não invente a roda, né? Simplifique e prefira padrões visuais. Tudo bem, de vez em quando a gente precisa ter um toque de inovação, fazer as coisas de um jeito diferente, porque as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando. Mas tem coisas que você não precisa mexer. Aquele jeito visual de dizer alguma coisa funciona e as pessoas já estão acostumadas com ele. Se você fizer diferente, vai dar ruim, ninguém vai entender nada. Por exemplo, você está navegando na internet, surfando na web e está lá numa página lendo um texto, aí tem, sei lá, 2 palavras sublinhadas e na cor azul. O que é isso? É um link, né? Você sabe que é um link. Às vezes, dependendo do site, pode até colocar em outra cor lá, mas se for uma palavra colorida e sublinhada, destoando do resto do texto, fica muito evidente para qualquer pessoa que está acostumada com a internet de que aquilo é um link. Se você colocar um link sem cor nenhuma, preto, da cor do texto, sem sublinhado, sem nada, ninguém vai ver que ali tem um link, ninguém vai clicar nele. Então, por que você quer comunicar diferente que tem um link ali, se não vai funcionar, se ninguém vai entender? Não faça diferente. Outro exemplo, faixa de pedestres. Você já reparou que em muitos países do mundo elas são muito parecidas? Você sabe como é que é, não preciso nem falar. São muito parecidas mesmo. Agora imagina se algum prefeito de alguma cidade resolve que a faixa de pedestres dele vão ser corações amarelos pintados no chão. Você vai atravessar ali? Eu acho que não. Você vai achar bonito, mas talvez não atravesse ali, porque não dá para saber que aquilo é uma faixa de pedestre. Ela saiu do padrão. Então existem coisas visuais que você não pode querer inventar a roda, que vai prejudicar a interpretação de quem você quer atingir, tá bom? Simplifique, prefira sempre o mais simples, não fique entuchando elementos visuais só porque você acha legal, você acha bonito, várias coisas. Não, faça de um jeito, sempre pensando no seu receptor. Ele vai entender o jeito que você está fazendo? Ou você está fazendo aquilo para você ou para o seu chefe? Não, não faça isso. Faça para a pessoa que vai receber aquela mensagem. Combinado? E agora uma dica bônus, porque eu sou e eu vou deixar aqui. Estude
semiótica. Essa palavra assusta muita gente. Eu fiquei assustada quando eu estava na faculdade, que teve essa matéria lá. As primeiras aulas deu vontade de chorar. Tenho certeza que você também, ou se ainda não teve aula de semiótica, se prepare, porque é terrível. Terrível no sentido de que é difícil de entender no começo, porque mistura teoria de comunicação com teoria filosófica e é uma coisa do mundo imaginário, que você é uma teoria que te ajuda a entender a construção de significados, usando ícones, símbolos e outros elementos aí. Não vou entrar muito em detalhes, porque esse não é um vídeo sobre semiótica. Se você quiser que eu grave alguma coisa sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Eli, me conta aí o que é semiótica, eu não sei. Mas pesquisa, eu acho que você vai gostar, você vai se assustar. Não desista, porque é legal mesmo. Você começa a entender melhor como as coisas funcionam, por que tal coisa tem aquele significado e por que você tem que fazer daquele jeito, porque é assim que ele é compreendido, não pode ser diferente. É bem legal estudar mesmo. Tá, mas e dentro das empresas, como é que fica essa tal da comunicação visual? Eu posso ser um analista de comunicação visual? É um pouco difícil, talvez exista essa profissão, mas o que existem mais são designers, ilustradores, fotógrafos, videomakers, editores de vídeos. Todos eles fazem comunicação visual, até mesmo produtores de conteúdo de texto fazem parte da comunicação visual, que tem vários materiais aí que precisam de texto. Dá uma olhada nesse vídeo aqui com exemplos de comunicação visual, você vai entender algumas das possibilidades. Mas dentro das empresas, geralmente isso acontece dentro do departamento de comunicação ou de marketing, que engloba esses profissionais para criar aí as artes, né, posts de mídias sociais, cartazes, telas de elevador, telas de desktop, cartão de visita, tudo isso aí são eles que fazem. Eu, na minha opinião, defendo muito a ideia de existir sim um departamento só de comunicação visual dentro das empresas, principalmente para ficar focado nisso mesmo. Porque às vezes algumas outras áreas têm questões mais burocráticas que precisam ser atendidas. Por exemplo, a participação de uma empresa num evento pequeno. O que vai precisar? Preciso do logo da empresa, preciso de um texto institucional e coisinhas assim. A gente vai parar todo mundo da estratégia de marketing lá para focar nisso? Não precisa, já tem um padrão, deixa ali com a turma da comunicação visual, eles só adaptam, fazem do tamanho certo que precisa e tá tudo certo. Outra coisa também que pode gerar problema é que tem algumas empresas que têm áreas diferentes que desenvolvem materiais que precisam dessa comunicação visual. Por exemplo, você tem uma área de comunicação e tem uma área de conteúdo educacional, que faz livros e materiais educativos mesmo para alunos e tudo mais, dentro de uma faculdade, por exemplo. Pode acontecer da empresa decidir que a área de comunicação vai ter a equipe de criação deles e a área de educação vai ter a equipe de criação deles. Será que a identidade de marca vai ser respeitada como se deve nesse caso? Ou vai ter aquela briga de, putz, qual a identidade que vale mais? É a do pessoal da educação ou é o da comunicação? Acredite, isso não é difícil de acontecer. Eu já vivi isso e não é legal. Por isso que em alguns momentos eu acredito que precisa sim ter uma área específica disso. Mas talvez seja apenas uma doce ilusão da minha cabeça. E a gente precisa viver aí, se adaptar com a realidade que nós temos hoje. O importante mesmo de tudo isso é você estudar comunicação visual, conhecer tudo isso que eu te falei aqui, consumir mais conteúdo, colocar tudo em prática, porque aí sim você vai aprender realmente a criar melhores mensagens e se comunicar de uma maneira cada vez melhor. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe, escreve aqui nos comentários que eu estou sempre disponível para ajudar no que for preciso. Não se esqueça de dar um like amigo, se inscrever aqui no canal e ative as notificações também, se você quiser ser avisado dos próximos conteúdos que eu for publicando por aqui. E se você quer outro assunto, me conta, que eu faço vídeos também respondendo perguntas, tirando dúvidas e atendendo aí as solicitações dos meus queridos seguidores. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.